Como escolher o seu laboratório para higiene ocupacional? Quais são os critérios? O que você tem que levar em conta? Você tem dúvida sobre isso? Você quer saber mais como ter parâmetros para avaliar os laboratórios na hora de escolhê-los? Acompanhe esse vídeo aqui. Na prática, qual que é o impacto de escolher um laboratório A ou um laboratório B? Outro tema também que eu tô careca, né? E olha que eu tô ficando careca mesmo, brincadeiras à parte, mas é que um tema que muita gente fala que é a questão da qualidade. Eu quero escolher um laboratório que tem qualidade. Bom, vamos lá. Qualidade. Qualidade é quase que uma palavra grávida, né? Assim, é aquela palavra que está cheia, tem várias expectativas, mas não te diz muita coisa, não. O que é qualidade em meio de laboratório? Você já viu algum laboratório que vai te falar assim, não, eu vou te vender barato, mas eu não tenho qualidade? Todo mundo vai te falar que tem qualidade. Então são alguns critérios aí que você tem que levar em conta e eu vou enumerar ele aqui para você. E presta atenção. O que eu vou te contar no final desse vídeo aqui, fica bem atento. É uma coisa que a maioria dos profissionais não sabem, tá? E é sobre certificação. Muita gente compra laboratório achando que o laboratório é certificado, mas às vezes está comprando gato por lebre. Presta atenção nisso que eu vou falar, tá? Mas antes da gente seguir aqui, eu queria te perguntar, deixa aqui nos comentários, antes de eu até falar, porque eu quero ler e saber o que vocês falam, qual que são os critérios que você leva em conta na hora de escolher o seu laboratório para higiene ocupacional. Deixa aqui embaixo, comenta para mim. É preço, é qualidade, é estar perto de você e etc. Um dos parâmetros que eu levaria em conta, que eu levo em conta na hora de escolher um laboratório, e isso é muito importante, é a parte do prazo. Qual que é o prazo de resposta desse laboratório? Isso é fundamental. Por quê? Muitas vezes você tem prazos curtos para entregar os seus projetos e também, se você está na consultoria, principalmente, você tem que receber. Quanto mais tempo o laboratório levar para te entregar os seus resultados, o que acontece? Mais tempo você vai levar para concluir o seu trabalho e mais tempo você vai levar para receber. Então, prazo de entrega de resultados é um parâmetro fundamental para mim na hora de escolher os laboratórios. Por quê? Você precisa que uma entrega seja rápida. Você precisa que isso seja entregue num prazo adequado para você cumprir os seus trabalhos. Outra coisa é a questão da proximidade, né? Hoje em dia isso não é um problema muito grande, porque você consegue enviar amostras, né, via correios, via transportadores, chegar num prazo muito rápido no laboratório. Então você não perde muito tempo. Mas claro, se você tiver um laboratório que é próximo a você, você consegue mais agilidade. O prazo de entrega é menor. Eu sei que isso às vezes é mais complicado, principalmente nas regiões norte do Brasil, porque não tem nenhum laboratório, e às vezes o frete demora muito. Na região centro-oeste, né, não tem laboratório, mas centro-oeste tem entregue rápido, né, então a gente não tem tantos problemas assim. Mas a proximidade pode ser um parâmetro. Seria muito bom ter alguma coisa do lado da sua casa. Mas uma coisa que eu quero que você fique em mente é que ficar próximo, assim, que você pode entregar as amostras, você tem que lembrar, às vezes o preço do frete não é algo tão substancial que você pode dedicar esse tempo que você está levando para dirigir e entregar essas amostras para fazer algo que realmente vai agregar valor e vai ajudar você a faturar mais. Então, pense bem nessa questão. O último, mas não menos importante, é a certificação desse laboratório. E muita gente comete alguns erros básicos aqui, básicos. Mas antes de eu falar sobre essa certificação, eu quero te pedir para você dar um like aqui nesse vídeo. Dá um like aqui para mim, apertando o like aqui, você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. As plataformas, né, de redes sociais, nossa, esse vídeo está sendo muito legal, muitas pessoas curtindo. Então, deixa o like aqui, me ajuda em retribuição desse conteúdo que eu estou gerando para você. Clica nesse like aqui para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. O que acontece? Muita gente pede assim, eu preciso contratar um laboratório, então quero um laboratório certificado. E aí vai lá no laboratório e pede o certificado dele. Isso não quer dizer nada. Porque a primeira coisa que você tem que entender é que quando a gente fala de certificação, você não certifica o laboratório como um todo.
você certifica a análise. Isso é muito importante você entender. Então, quando você pede a certificação do laboratório, você tem que pedir ele o escopo de acreditação, né? Na verdade, o melhor termo nem é certificação, é acreditação. Você tem que pedir esse laboratório o escopo de acreditação dele. Porque você vai ver, olha, quais são os parâmetros, as metodologias e os limites de quantificação que esse laboratório é acreditado. E isso é o mais importante. Porque um laboratório pode ser acreditado, por exemplo, para fazer análise de BETEX, benzeno toluene chilenos, mas ele não é acreditado para fazer análise de alguns metais, como ferro, manganês, níquel e etc. Ao mesmo tempo, ele pode ser acreditado em BETEX, em gravimetria sílica, e não ser acreditado para fazer análise de formaldeído e etc. Então, não pense que você chegar num laboratório, você vai pegar lá um certificadozinho e isso é, olha, esse laboratório é certificado. Não, isso não é verdade. Então, a certificação, a acreditação, né, melhor dizendo, a acreditação é por parâmetro. Então, você tem que pedir o parâmetro, tem que pegar o escopo de acreditação desse laboratório. E ele vai mencionar o método que esse laboratório é acreditado e também o limite de quantificação dele. Então, preste muita atenção nisso. E uma pergunta que você já pode estar preparado para soltar aí. Mas, Leandro, tem alguma norma que exige a acreditação de laboratório para segurança do trabalho? Não, nenhuma. Basicamente, para você trabalhar, ser um laboratório na área de higiene ocupacional do Brasil, basta você abrir as portas, ter um químico responsável e etc. Não existe nenhuma norma normativa que pede acreditação. Acreditação é sinônimo de qualidade? Não. Não é sinônimo de qualidade, mas ela diz que o seguinte, pelo menos você segue alguns procedimentos que estão descritos em norma, que é a ISO 17025, fala que alguém veio aqui fazer uma auditoria em você e que você está cumprindo os requisitos dessa norma, que é uma maior, te dá uma maior confiabilidade que pelo menos tem processos em práticas, procedimentos, limites e etc. Tem alguma regra no jogo. Pode ser que tenha algum laboratório que não é acreditado que seja tão bom ou melhor que os laboratórios acreditados. Mas aí cabe a você ter a capacidade de fazer a avaliação. Você não tem alguém externamente que está falando, olha, eu acredito que aquele laboratório para aquela análise, naquele método, ele está fazendo ela da forma correta. E outra coisa que muita gente tem dúvida sobre acreditação é... Qual que é a acreditação? Quem que acredita? Hoje no Brasil, o órgão acreditador máximo é o Inmetro. O Inmetro faz a acreditação dos laboratórios. E aí você pode estar perguntando... Leandro, mas eu já vi alguns laboratórios que são acreditados pela AIA. Pois é, eu estou aqui nos Estados Unidos e eu sei disso muito claro. Os laboratórios aqui são obrigados a ter acreditação na AIA para trabalhar. Aí no Brasil, não. A AIA é a American Industrial Hygiene Association, Associação Americana de Higiene Industrial. Ela tem um programa de acreditação de laboratórios e, inclusive, ela tem os parâmetros descritos no manual que complementam a ISO 17025. Então, ela tem requisitos melhores. Vamos dizer assim, a ISO 17025, ela é uma norma que fala para qualquer tipo de laboratório. Pode ser o laboratório que está medindo uma espessura de um tijolo e um laboratório que está fazendo análise química. Então, ela só fala, olha, você tem que ter procedimentos de controle de qualidade para garantir que suas amostras estejam em conformidade. Por exemplo, pode ser um texto que esteja lá. A AIA fala, já especificamente, fala, olha, para garantir tal e tal controle de qualidade, você tem que fazer o seguinte, você tem que ter uma carta controle tal e tal, você tem que fazer tal e tal amostra de controle de qualidade. Ela especifica melhor os termos para higiene ocupacional. Então, a AIA, ela acredita em laboratórios fora dos Estados Unidos. No Brasil, existem laboratórios acreditados pela AIA e eles atendem aos requisitos, aos requerimentos da AIA. São critérios mais rigorosos da AIA em relação ao Inmetro. Então, são algumas dessas questões aí que eu sempre falo que você tem que levar em consideração na hora de fazer a sua avaliação do laboratório. E tem um detalhe, presta atenção nisso que eu vou falar aqui para você. Os meus alunos lá do método Leofácio,
aprendem a avaliar. Eu trago análises e destrincho essa questão dos laboratórios. Inclusive, os meus alunos lá dentro do Método HUFAS têm aulas lá que eu destrincho como avaliar os certificados, o escopo de acreditação de cada um desses laboratórios e também aulas de como fazer a interpretação dos relatórios dos vários laboratórios presentes aí no Brasil. Então, se você quer conhecer mais o Método HUFAS, que é um treinamento para você ficar 100% seguro para reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional e se tornar uma referência nessa área, o link está na descrição desse vídeo aqui, que pode te ajudar muito a encontrar essas soluções. Então, se a gente for fazer um resumo desse vídeo aqui, o que você tem que pensar? Na hora de escolher o seu laboratório, pense qual que é o prazo. O preço é importante sim, mas o mais barato nem sempre é a melhor solução para você. E a questão da acreditação. Um laboratório acreditado não é aquele laboratório que tem um certificado colado na parede. Busque o escopo de acreditação dele. Eu quero te ajudar ainda mais a desenvolver nessa área de higiene ocupacional. E um dos temas de análises químicas que muita gente tem dúvida é sobre fumos metálicos, análise de fumos metálicos. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você, que é sobre a verdade sobre a avaliação de fumos metálicos. O que você tem que saber para não cometer erros básicos. Então eu vou deixar ele aqui no final, clica nesse vídeo, assiste ele aí e eu te aguardo em um próximo vídeo aqui no nosso canal. Um abraço e que você continue respirando bem por aí.